Mais uma folha, porque aí dentro também? Está dentro? Hum? Ao vivo? Boa noite. Boa noite, Thiago, tudo bom? Boa noite, Ítalo. Boa noite, doutora Batênio. Bom vê-lo aí. Eu peço ao pessoal que está entrando, deixa eu poder fazer as perguntas daqui a pouco, para não ficar muito para cima. Viu, Mariane? Eu vou anotar sua pergunta aqui, se com relação ao feriado antecipado, as empresas que não estão na restrição de horas. No feriado, ela esclarece para nós que tipo de empresa, Mariane, só para poder ficar mais claro aí o que você está falando, tá? Para a gente entender melhor. Já já nós vamos começar aí, só dar mais um minutinho. Podia pegar para mim o decreto, hein? Vou imprimir, vocês fazem favor pra mim? Com a tabela? Eu não tenho aqui não. Vamos lá. Adriana, já já a gente responde, tá? Sua pergunta provavelmente é com relação ao feriado, não é isso? Nós já vamos começar. Oi, Luciana Pirreto, olhando o pessoal aqui do Facebook. Vamos lá, vamos começar aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Vamos dar início aqui a mais essa live. Ela hoje tem por objetivo também tirar dúvidas, né? Então nós vamos dar continuidade à live de terça-feira com relação às dúvidas que surgiram e trazendo logicamente a notícia com relação à antecipação do feriado dia 15 de agosto para sexta-feira, ou seja, então Uberlândia tem um feriado prolongado aí, ou seja, dias não úteis, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, né? Logicamente que a primeira informação importante disso é que então todos aqueles comércios que estão autorizados a trabalhar de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, só vão trabalhar até quarta-feira, porque quinta e sexta é feriado, sábado e domingo já não estavam autorizados. Isso quer dizer que a gente tem 4 dias aí sem atividade comercial na cidade de Uberlândia. É muito importante estar atento a isso, obviamente com aquelas exceções já trazidas. Eu vou já respondendo a uma pergunta aqui, eu acho que é da Adriana. Os restaurantes vão poder servir mesas nos feriados? Não, Adriana. Então vale as regras
que estão estabelecidos no decreto. Os restaurantes vão poder trabalhar desde que seja delivery, drive-thru ou o pegar e levar, né? Vamos falar o português aqui, de buscar lá no estabelecimento e levar para casa. Não é possível servir mesas, isso não está autorizado em nenhum estabelecimento comercial a partir das 18 horas de quarta-feira, tudo bem? Então teremos aí esse intervalo, tá joia? Boa noite, Vitrine Uberlândia, que nos segue aí, doutora Maria de Maí. A Mariana tinha feito a pergunta. Mariana, se puder repetir a sua pergunta, por favor, para ficar mais específico, qual é o ramo de atividade que você gostaria de saber se pode ou não funcionar, tá certo? Eu vou antecipar outra questão que é importante aqui, que as pessoas têm perguntado como é que foi a fiscalização. Foi intensa, nós trabalhamos todo o feriado, desde sexta-feira, todo o final de semana, desde sexta-feira até domingo à noite, toda a equipe do PROCON. Mas é importante ressaltar, e eu acho que nós temos alguns empresários aqui, que grande parte do empresariado tem nos atendido com o fechamento. Nós não podemos também cometer essa injustiça de falar que são todos empresários. Mas fico alerta aos empresários, né? Vamos neste momento atender o decreto, nós temos mais alguns dias aí até o dia 18, e vamos obedecer não funcionando aquelas atividades que não podem funcionar. Isso é muito importante, né? Sendo feriado, Mariana, a construção civil não vai poder funcionar, né? Já que é feriado municipal. Então ele vai ter que atender aí. Lembrando que nós estamos antecipando, então é tido como feriado, não é um dia em que está dando facultativo, não. Sexta-feira é feriado, é considerado feriado municipal, portanto deve-se atender a essas determinações aí. Se é feriado, a construção civil também não funciona, tá certo? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Doutora Guimará Paula está nos acompanhando pela página da Prefeitura e pergunta se os bancos vão abrir dia 12. Dia 12 não, é feriado municipal. Volto a repetir, é feriado. Então vale todas as regras de feriado. É como se dia 12 fosse dia 15 de agosto, né? Então nós não teremos expediente em Uberlândia, tá certo? O Thiago, você pergunta a questão de lockdown. Lockdown é a medida mais extrema que tem. O que o governo tem feito nesses meses, né, é buscar o equilíbrio entre a saúde e a economia. Garantir, de um lado, em que nosso povo se mantenha saudável, evitar as mortes, mas garantir também uma economia ainda que mínima. É lógico que o sacrifício tem acontecido, e aqui eu quero externar nossa solidariedade às atividades que não podem funcionar, como quadras, como academias, e agora os restaurantes, né, que vem sofrendo esse impacto também muito grande aí. O pessoal de hotelaria, de turismo, de viagens. Então veja que existem atividades que estão sofrendo muito com essa pandemia. A gente solidariza, mas é necessário. Numa crise, numa guerra, alguns realmente acabam perdendo mais. E, lamentavelmente, são esses setores que estão sendo atingidos aí. O lockdown, ele é o remédio mais amargo que se tem, já que tem se utilizado muito de termos farmacêuticos, né, para explicar algumas situações. Mas o lockdown é o pior, é o extremo de tudo, né? Mas, se necessário for, é óbvio que nós vamos chegar nesse ponto. Hoje eu vou querer falar um pouco sobre a responsabilidade do jovem, que acho que talvez seja o grande problema nosso aí. Mas antes disso, vamos lá respondendo as perguntas. Tem mais alguma pergunta aí? Na sexta-feira os mercados vão abrir? A Lidiane Campos. Veja bem, se eles estão acostumados a abrir, os supermercados a abrir em feriados, eles vão abrir. Aí é a rotina já estabelecida pelo supermercado em épocas de feriado, né? Então, aí tem que verificar com cada supermercado o que vai acontecer. A Adriana pergunta o seguinte: os restaurantes do horário das 10 às 18 podem servir mesa e à noite delivery? É isso? Isso em dia até quarta-feira. Porque de quinta em diante não, Adriana. De quinta em diante só delivery, né? Então lembre o seguinte: os restaurantes estão autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 18, em dias úteis.
Se nós estamos diante de feriado, é considerado dia não útil. Então, eles não estão autorizados a funcionar no horário de almoço. Repito, para que todos possam entender. Quinta e sexta-feira é como se fosse sábado e domingo. Então, nós vamos ter 2 sábados e 2 domingos aí, para ficar mais fácil e que possam entender isso aí, tá certo? Não é possível o funcionamento. Então, Guilherme, a questão da lei seca, nós, em tese, precisaríamos de uma lei aí. Mas eu já quero falar disso também com vocês, um pouco sobre essa questão aí. Tá joia? Ok, Adriana, você entendeu, né? Salão de beleza, Adriana Baleeiro está perguntando aqui. Então, Adriana, salão de beleza e equiparados, né, devem funcionar de segunda a sexta. Com esse feriado, ela encerra as suas atividades na quarta-feira às 18 horas e pode voltar na segunda-feira. Então nós tivemos, inclusive nas fiscalizações de sábado, nós tivemos algumas situações que nós deparamos com salões de beleza, com barbearias, em que estavam abertas. Então, por favor, nos atendam a isso, porque acaba sendo desgastante você ter que pedir para encerrar uma atividade, encerrar um atendimento e se acaba criando um constrangimento para o cliente. É lógico que esse constrangimento não é causado pela fiscalização, é causado pelo empresário que não observou uma norma, né? E que ele acaba se deparando com a fiscalização que está ali para cumprir a sua obrigação, tá certo? Bom, o Carlos faz uma pergunta aqui. Você acha mesmo que o novo decreto irá impedir o contágio? O centro lotado, o ônibus lotado, lojas sem seguir nenhuma orientação do comitê, você acha que haverá melhor resultado? Ô Carlos, se nós jogarmos a toalha, nós vamos estar enterrando os nossos pais, os nossos filhos, e acho que numa guerra você não joga a toalha nunca. Nós vamos lutar e vamos continuar tentando acertar e tentando convencer. É óbvio que isso depende muito mais de cada um. Vou responder as perguntas aqui, mas eu quero tirar um tempo para falar um pouco sobre essa responsabilidade pessoal e quero falar um pouco sobre a responsabilidade do jovem. Mas eu concordo com você que nós temos pontos de estrangulamento, sabe, Carlos? O transporte público é um deles e hoje foi pauta de uma discussão para buscar algumas soluções, estamos tentando encontrar. Contágio, acho que a leitura e a visão não pode ser a visão de que vai zerar o contágio. A nossa luta é para que esse contágio ele venha a acontecer, porque ele vai ter que acontecer. Se o vírus está em nosso meio, ele obviamente vai contagiar, mas ele tem que acontecer de uma maneira racionalizada, né? E não de uma maneira em que a curva vai lá para cima e que todo mundo se contamina ao mesmo tempo. Esse é o grande esforço, aliás, esse é o grande desgaste nosso, né? Porque se a gente pudesse todo mundo contaminar ao mesmo tempo e falar, olha, daqui 14 dias está todo mundo vivo, são e salvo dessa pandemia, a gente ia fazer uma grande festa, né? Mas não é isso. Na verdade, os números dos nossos leitos são limitados, já eram limitados. Então, o que se luta aqui é para como combater não só o contágio acelerado, mas como permitir que as pessoas tenham direito a um tratamento. Essa é a grande questão. É dar a todo e qualquer uberlandense, qualquer cidadão, o direito ao tratamento. Eu preciso que vocês reflitam sobre isso, né? Nós não estamos aqui discutindo o vírus, a pandemia, não é isso. Qualquer um de nós que contaminar, o mínimo que nós desejamos é ter um leito, é ter a oportunidade de viver, é ter uma UTI se necessário for. A nossa luta é essa, sabe? Porque ficar discutindo se vai contagiar, se não vai, em que grau isso vai acontecer, acho que isso está superado no mundo. A luta nossa é garantir dignidade, é não permitir que nossos entes, as pessoas mais próximas de nós, ou seja, que cada cidadão não venha a falecer pela falta da oportunidade de lutar pela vida. Eu acho que isso precisa ser disseminado, sabe? Eu acho que é preciso ter uma grande campanha, já entrando nessa reflexão, e se me permitam fazer aqui, não é possível que a gente vai continuar vendo os empresários atendendo às demandas, fechando seus estabelecimentos, na sua grande maioria,
sofrendo economicamente e vendo as pessoas nas ruas. E vendo uma juventude marcando festas, fazendo festas clandestinas, e os pais permitindo, né? Até que dia isso? Até quando isso? Porque se o jovem sai de casa, e quando eu falo de jovem aqui, eu não falo de menor de idade, não. O jovem de 16, 17, 18, 20, 25, 30 anos, se ele a chance de mobilidade dele é menor, de mortalidade, o índice de mortalidade é muito mais baixo com relação a eles, é muito mais alto com relação a quem está na casa dele. E hoje os pais têm deixado livremente, aceitado livremente e tranquilamente que o filho saia de casa, vá para a festa, se divirta e volte para casa. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba que nós estamos criando e não estamos percebendo isso. E ninguém está fazendo nada. Ninguém está impedindo isso. Se vocês observarem, façam uma reflexão, até 10, 15 dias atrás, a gente falava de números, de quantas pessoas morreram. Hoje, todos nós estamos falando de nomes. O meu amigo contagiou, a minha amiga pegou Covid, o amigo do meu amigo morreu. E se nós não pararmos isso esse final de semana, se essa juventude não entender que eles é que estão sendo o grande veículo de transmissão para os seus pais, nós vamos começar em pouco tempo a enterrar realmente os nossos pais e os nossos avós. E aí eu quero fazer um chamado aqui, eu não sei quantos jovens nós temos aqui conectados hoje, mas pais também. Pais também. É hora de dar um basta nisso. Acho que esse final de semana tem que ser um final de semana de um basta em Uberlândia. De não permitir que os filhos saiam de casa, seja ele qual a idade for. E se sair, que pelo menos tenha a responsabilidade de, antes de entrar em casa, se higienizar. Nós estamos trazendo a doença para dentro da nossa casa. Simplesmente por não ter coragem de dizer não. De exigir, em nome da nossa vida, que os nossos filhos fiquem em casa. E se tivermos jovens aqui ouvindo, assistindo a essa live, eu vou fazer um grande chamado aqui. Que comecem a alavancar uma grande campanha de um final de semana pela juventude em casa. Para salvar os nossos pais. Acho que só assim nós vamos conseguir ter resultados positivos. Porque é verdade que o Carlos falou. Tem pessoas na rua. As ruas estão cheias. Eu, particularmente, estive presente em toda a fiscalização nesse final de semana. Eu fui em praticamente todos os bairros de Uberlândia. Quem acompanhou viu isso. E eu fui para poder perceber, para poder sentir, para poder estar aqui hoje e falar com vocês. É inadmissível o que nós estamos fazendo com a nossa cidade. Até que dia isso vai acontecer? Que número que significa para nós? Quer dizer, nós vamos atingir quantos mortos para poder parar realmente? Eu acho que essa reflexão ela é válida e ela retrata um pouco a preocupação do governo, a preocupação do prefeito Odelmo, de todos, aliás, acho que todos os secretários, de todos aqueles que estão à frente dessa luta, de todos os fiscais que estão se expondo, de todos os médicos que estão se expondo, para falar assim, chega, vamos dar um basta. Não é possível isso. Sabe? Que essa juventude possa ter a coragem de abraçar essa campanha. E não é ser chamado de ridículo, de quadrado, de mimimi, sei lá. Mas que tenha a coragem de levantar uma grande campanha. De dizer não. Mas não por você, pelos seus pais. Por quem mora com vocês. Então, assim, hoje não pode ser outra coisa, sabe? Nós estamos numa terça-feira, amanhã é véspera de feriado, não é possível que o Uberlândia vai aceitar. Nós já vimos várias vezes nos mobilizarmos para fazermos campanhas, para mandar material para a África, para mandar material para Brumadinho, para mandar materiais para catástrofes, para pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos quem é, não conhecemos o rosto das pessoas a quem nós ajudamos. Nós já tivemos momentos na nossa sociedade de mobilização de orações e de tudo mais para pessoas que estão a milhares e milhares de quilômetros de nós.
E agora hoje, em que nós precisamos evitar uma catástrofe na nossa cidade, simplesmente as coisas acontecem. Simplesmente temos baladas. Simplesmente aluga-se chácaras para receber o dinheiro, sem se preocupar com a consequência de que esse dinheiro vai causar. É isso. Se for isso, beleza. Se é isso que nós queremos para Uberlândia, ok. Agora, se não é hora de cada um assumir a sua responsabilidade, enquanto pai, enquanto mãe, e chamar esta responsabilidade, e chamar os filhos hoje e amanhã, e sentar e falar, ó, dessa vez não. Dessa vez não. O governo precisa disso, porque não adianta. Hoje nós fizemos uma reunião, daqui a pouco a Maíra vai postar uma foto, em que nós estamos convocando boa parte dos nossos servidores do administrativo para ir para as ruas em fiscalização. Nós vamos duplicar a nossa capacidade de fiscalização nesse feriado. Para que isso? E por que isso? Qual é a lógica disso? Se nós estamos lutando pela vida do outro, sendo que cada um poderia lutar por isso. Os nossos canais não estão muito ativos, não estão online. E muitas pessoas podem testemunhar que denunciaram no WhatsApp esse final de semana, e muitas vezes conseguimos chegar em menos de uma hora para poder sanar uma situação e pedir para fechar. Sabe, senhores, nós temos várias lives, vários comunicados institucionais. O prefeito falou várias vezes. O nosso secretário, o Dr. Gladstone, falou várias vezes. A mídia tem falado todos os dias. E nós estamos achando que está tudo normal. Sem citar nome, eu encontrei uma quadra não, um campo de futebol com arquibancada lotada de gente. Não é possível. Não é possível isso. É impensável isso. Açougues que colocam o churrasquinho do lado de fora e deixam aglomerar. Sabe aonde? Onde que nós vamos chegar com isso? Então, assim, a live ela não pode servir para outra coisa. Não adianta eu ficar aqui só respondendo as perguntas, o que pode e o que não pode, enquanto as pessoas estão morrendo. Porque o número que sai hoje já não é mais o número atualizado em Uberlândia. E talvez ele pareça pequeno perante do número que a gente vê no Brasil, mas é pequeno para quem não perdeu um ente. Porque para quem perdeu é grande. E no outro dia ele está só na estatística. Então fica aqui não só um desabafo, mas um pedido do governo de Uberlândia, de todo o município de Uberlândia, de que nós possamos fazer uma grande campanha. E se nós tivermos aqui religiosos, pastores, padres acompanhando, que cada um faça o seu papel de campanha, que comece a levantar a bandeira e falar, chega, esse final de semana não. Que Uberlândia realmente possa parar e refletir. Esse final de semana não. Então que padres, pastores, religiosos de todas as religiões, que os pais possam ter coragem de dar um basta, uma grande mobilização branca em casa, e que possam começar a postar vídeos nos Instagrams mostrando, olha, estamos em casa. Vamos fazer isso, vamos dar exemplo para o Brasil. Uberlândia precisa disso. Nós precisamos segurar essa curva para poder darmos exemplo. Mas exemplo vivo, né, gente? Exemplo de morte nós não precisamos. Enfim, eu precisava fazer esse desabafo até em homenagem aos fiscais que trabalharam a noite toda no final de semana, sabe? Que se dedicaram e que percorreram todas as cidades, em homenagem a todos os médicos que estão correndo risco. Olha só, nós temos tantas homenagens para os médicos no início da pandemia, né? Hoje nem se fala mais. Olha que interessante. Virou normal. Não é normal, eles estão correndo risco de vida por nós. Porque nós insistimos em sair de casa. Porque nós insistimos em fazer compras simplesmente porque o comércio está aberto. Em comprar a bolsinha, em comprar as coisas. Dia dos Namorados, dá para comemorar outros dias. Aliás, se ama, né? Se você ama, é que você não vai querer sair e comemorar mesmo. Você vai protelar isso, dedicar o seu amor, a sua maior declaração de amor é: vamos esperar o momento. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Nós vamos ter respeito, é isso que a gente precisa ter. Então, enfim, eu vou voltar para as respostas,
Mas esse desabafo era preciso fazer. Porque o governo precisa de cada um. Governo somos todos nós. Não é prefeito, não é fiscal, não é secretário que vai resolver o problema. Não é cloroquina que vai resolver o problema. Não é. O que vai resolver o problema é cada um assumir a sua responsabilidade. Mas também cobrar do mais próximo. Impor respeito àqueles que estão ao seu lado. Para que a gente possa sair vivos disso. Depois que vai para o leito, tarde demais. Bom, vamos lá para as perguntas. Desculpe o desabafo, mas era necessário. Vamos lá para as perguntas, vamos lá. Perigmar Nando pergunta qual que é o posicionamento da Secretaria de Saúde, inclusive da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, com relação às orientações e fiscalizações. Eu não entendi a pergunta. Se a fiscalização, se o cumprimento do decreto é com base nas orientações da Secretaria. Sim, lógico. A fiscalização ela está montada por equipe de todas as secretarias, mas destacadamente, num grande volume, pela postura, pela vigilância sanitária, né, e pelo PROCON. Seria impossível isso acontecer só com o PROCON. E, obviamente, seguindo as normas de orientações tanto da OMS como da vigilância sanitária e do comitê. Então, quando se chega em um determinado local, não sei se é isso a pergunta, eu ainda fiquei na dúvida, mas só para vocês entenderem. Primeiro se observa o decreto para poder se está funcionando ou não, mas ao mesmo tempo o fiscal, na fiscalização em que o fiscal da vigilância está junto, ele já faz toda uma análise. Nós tivemos situações nesse final de semana em que encontramos produtos vencidos, aliás, toda semana, né? E aí é feita a apreensão, é verificado se tem álcool em gel, é verificado como é feita a sanitização. Isso é o tempo todo. Acho que se for essa pergunta, espero ter respondido aí, né? Guimarães Renata pergunta, mas os depósitos de bebida podem abrir na quinta e sexta-feira de novo take-away? Ok. Atividade comercial que seja delivery, que seja drive-thru ou que seja take-away, eles podem funcionar indistintamente de data, né? O que está proibido é o comércio de restaurantes e bares servir no local. Veja que esse é um fato importante. Por que isso? Para entender. Porque a gente também não quer que a economia morra. Então, é a maneira que nós encontramos de não ter a aglomeração e de permitir que ele possa sobreviver com o mínimo necessário. Tá certo? A Cristina pergunta, e a fiscalização nas casas que fazem algazarra? O que vocês dizem sobre isso? Então, Cristina, olha, nós vivemos num cenário que é complicado, né? Primeiro que se está acontecendo na casa, alguém está deixando, né? Tem um pai deixando, tem uma mãe deixando. Mas, enfim, esse é um detalhe que não compete a nós. Se houver perturbação do sossego e da ordem, liguem no 190, eles estão preparados para atender. Perturbação do sossego e da ordem, preparados para atender. Se for alguma questão relativa a comércio, liguem para nós ou utilizem o nosso WhatsApp, que é o 997740616, porque no feriado o 151 não funciona, né? Mas denunciem. E aí eu acho que precisaria ter um pouco também de solidariedade entre os vizinhos, né? Se tem um vizinho que está fazendo, chama uns 3, 4 vizinhos, vai ali, conversa e tenta convencer de que não aconteça, né? Acho que essa missão de transferir essa responsabilidade 100% para o Estado, ela não é justa também. Ela não é justa, né? Várias denúncias nós temos recebido, eu acompanhei alguns, que a gente chegava lá e eu tinha certeza que se o vizinho tivesse ido ali conversado, tinha resolvido o problema, né? E nós mobilizamos uma equipe, deslocamos, estamos cumprindo o nosso papel, estamos cumprindo a nossa missão, mas não é justo. Eu acho que nesse momento essa mobilização também social, essa mobilização de vizinhos aí, tem várias correntes de vizinhos solidários, né, de segurança. Então, quer dizer, a gente cria uma corrente de vizinhos solidários, de segurança, grupos de WhatsApp de vizinhos para denunciar determinados riscos, e isso não vai servir agora que a gente precisa de mobilizar. Falar, olha, ô vizinho, para com isso aí, vamos resolver isso aí. Eu tive um testemunho essa semana em um determinado local em que os vizinhos resolveram a situação. Se uniram ali, 4 vizinhos, foi lá e conversou, o cara atendeu, entendeu o constrangimento que estava causando. É lógico que nós não queremos embate, não queremos briga, mas foi no diálogo, não deu certo, afasta. Aí faz a denúncia. Mas o diálogo agora pode ajudar a resolver também.
Doutora Igmar, a Taliene Luísa pergunta se as feiras livres podem servir no local. Então, Taliene, isso está resolvido a partir de hoje. Eu acabei de falar, inclusive, com a secretária, ela vai oficiar, mas eu estive nas feiras livres no domingo, conversei com o presidente do sindicato e o pessoal do pastel, vamos falar aqui que é o único que tem serviço lá, né? O pessoal do pastel, a partir de então, não pode servir, tem que tirar as mesas e só pode servir para levar, que é o delivery, né? O takeaway. Mas mesas em feiras livres não pode ter. A gente pede também outra coisa. Tentem convencer os pais de vocês para não irem nas feiras livres. Nós encontramos muitos idosos, e idosos sem máscara. Olha que perigo, né? Então tentem substituir neste momento. Minha sogra não tem ido à feira livre, quem tem feito a feira livre é minha esposa, né? Eu acho que esse é o momento de convencer. Falar, pai, mãe, fique em casa, vó, fique em casa, deixa que eu vou para você. Então é preciso inverter essa ordem. Seria possível falar, não tem mais feira livre em Uberlândia? Sim, seria possível. Mas também é essencial. Então a gente tem tentado levar esse equilíbrio para não causar um dano maior. Se chegar a um momento que não tem jeito, aí vai ter que extinguir a feira livre. Olha o problema econômico que a gente vai causar nessa situação, né? O João questiona, doutor Igmar, se a loja de conveniência só para retirar pode. Só para retirar pode. Até, João, era para ser pautado isso. Eu não sei se tem algum representante de loja de conveniência ou dono de loja de conveniência aí conectado. O que nós encontramos foi uma situação do seguinte, de vender ali o produto, em especial a questão de bebida alcoólica, e as pessoas ficam aglomeradas ali de fora. A responsabilidade é sua, dono de loja de conveniência. Se você perceber que você está comercializando e que é retirado no balcão e que as pessoas estão aglomerando ali, feche imediatamente, oriente o seu funcionário, encerre até que as pessoas vão embora. Não permita. E não é só atravessar a calçada, não. Não permita que no seu raio de visão essas pessoas fiquem consumindo ali. Não seja conveniente. Não permita que isso seja conveniente a você simplesmente porque você está recebendo. E nem conivente com essa aglomeração, né? A Ana Barcelos pergunta se as lojas de roupa podem funcionar para delivery. É feriado, gente. É feriado. Então não tem, aí não tem porquê. É feriado, né? Vai ter comércio de roupa de delivery no feriado? Não me parece, né? Não tem impedimento, mas não parece muito razoável. Você vai pegar o seu funcionário e colocar para poder trabalhar no feriado, quando a gente precisaria que ficasse em casa, né? A Taliene questiona a fiscalização nos bairros que estavam sendo feitos. Já vou responder, Taliene. Ô, Jonathan, eu não entendi a sua pergunta. Se puder esclarecer um pouco melhor para mim. Jonathan está no Facebook aqui, né? O que é a pergunta? Se os decretos valem para o sindicato, mas que atividade sindical, Jonathan? Porque a atividade sindical, ela não é atividade de comércio, né? Então, atividade administrativa. Tem que entender melhor, mas ele não pode receber, eu vou dar uma resposta aqui, se não for isso, você pode me requestionar, tá? O sindicato ele pode funcionar internamente, segunda a sexta-feira, no horário comercial. Agora, ele não pode, a partir das 18 horas, funcionar e receber pessoas, né? E se é feriado também, ele não vai funcionar, porque é feriado, e aí no feriado ninguém trabalha, né? Só não sei aquelas atividades que tem hora extra, tem plantão, tem revezamento, essas coisas. Italiana, eu só não vou falar que foram todos os bairros, mas eu vou te falar o seguinte, que 90% dos bairros de Uberlândia tiveram fiscalização. Eu não sei se chegou a somar, Maíra, a quantidade, não, né? Nós fizemos a lista aqui, daqui a pouco eu te falo o número de bairros. Eu não vou ler a lista, porque vai ficar cansativo, mas eu vou te falar o número de bairros em que nós tivemos presente nesse final de semana. É incrível. E teremos cobertura, aí sim, eu posso garantir que de quarta-feira até domingo, nós vamos cobrir todos os bairros de Uberlândia. Não ficará um bairro sem a visita do PROCON, da Vigilância Sanitária, da Posturas e de todos os demais órgãos de fiscalização nesse final de semana. Nenhum bairro, porque está dobrando a fiscalização. Foram 53 bairros. 53 bairros nós passamos, tá? Vocês verem o tamanho, a intensidade que foi o trabalho. Ele marcou que o movimento questiona o seguinte:
Fiquei sabendo que já estamos no grau 6 de contaminação. Grau 6 é lockdown. Por que não fecham tudo? Eu não tenho, não sei de onde você tirou essa informação. Essa informação ela não é validada, tá? Como grau 6 em Uberlândia, eu pelo menos não tenho essa informação junto ao comitê, tá certo? Não tenho. Mas a questão aqui de Dia dos Namorados, Diego, é o que eu falei, Dia dos Namorados, cara, adiou. Dia dos Namorados é depois, não é agora não. Vamos segurar, né? Acho que se as pessoas não entenderem isso, tem amanhã para comprar, mas não podemos pensar nisso agora. Acho que, volto a repetir, acho que é hora de desconstruir esses conceitos, com todo respeito. Por exemplo, a Abracel TNG questiona: a fiscalização segue um roteiro estabelecido ou apenas mediante denúncias? Tá. Eu já respondo. A Maria Cristina, motéis, elas estão incluídas em hotéis e, portanto, podem funcionar, tá certo? Vai lotar, né? É isso aí. Aí cabe cada um analisar qual é o risco que quer correr. Acho que essa pergunta ela é interessante. Não estou querendo fazer propaganda contra o motel, não. Qual é o risco que você quer correr? E eu sei da responsabilidade dos proprietários de motéis. Eles vão fazer as desinfecções, mas é impossível falar em sanitização 100%. Não acredito nisso. E nós sabemos que não é. Um detalhe ou outro vai passar batido, e aí é nesse momento que você corre o risco. Né? Não estou fazendo para campanha contra aqui, que fica muito claro, que são empresários e que trabalham dentro da lei, que precisam trabalhar. Mas a gente precisa evitar riscos também. Né? Acho que é um pouco disso. Deixa eu só responder a pergunta do pessoal da Abracelt. Qual que é a pergunta? A fiscalização segue um roteiro estabelecido ou apenas mediante denúncias? Ela tem as duas etapas. A gente tem um roteiro já estabelecido. Hoje a gente estava sentado aqui. Amanhã se define um roteiro. E a partir desse roteiro, as equipes vão estar trabalhando, mas a partir da hora que entra a denúncia, existem equipes volantes. E aí essas equipes elas vão atuando nas denúncias. Então é um misto estratégico aí. Tá joia? A Tati Leves fala que o Sindicato do Comércio libera o funcionário a trabalhar no feriado, se o empresário pagar hora extra, né? Por que eles não podem funcionar loja de roupa como drive-thru, delivery e restaurantes, bares e... Não falei que não pode, né? Eu falei que não deve. Eu acho que não deveria, mas se vocês acharem que deve, se essa for a interpretação, né? Nós não temos como impedir. O delivery está liberado. Não falei que não pode. Só acho que não é muito razoável. Mas enfim, uma coisa é roupa, né? Se querer comparar roupa com alimentação, vou ser sincero, não compara. Ela criticou foi a bebida alcoólica. Tá. Na verdade, nós não estamos liberando bebida alcoólica, estamos liberando a venda de bebidas. Então tem refrigerante, tem água, agora lá tem a bebida alcoólica também. Eu não posso proibir a bebida alcoólica, eu precisaria de uma lei seca para isso, tá certo? Mas não estou falando que está proibido, não. O decreto permite. Alguns questionamentos a respeito dos supermercados lotados, por exemplo, se não seria esse um canal de grande contaminação? Olha só, são períodos, né? Nós tivemos um período muito forte de denúncia de supermercados e essa semana, de ontem para cá, aumentou muito essa denúncia também. Eu fiz uma reunião virtual hoje com algumas pessoas de supermercado alertando para isso. E vamos focar a nossa fiscalização nisso também. É óbvio que a gente sabe que isso tem alguns impactos, que é o início do mês, recebimento, isso impacta, né? Como impactou, por exemplo, na semana passada no recebimento, em filas em alguns bancos que tem recebimento de pensionistas e aposentados. Então a gente tem essa sazonalidade que acaba impactando e as pessoas acabam não percebendo isso e indo todo mundo de uma vez, né? A Ana, eu vou responder a pergunta aqui da Ana, que ela faz uma pergunta que ela é provocante, né? Provocadora, vamos dizer assim. Como manter os funcionários se não vamos ter faturamento? Ana, o governo deu as opções de suspensão de contrato, de redução de carga horária. Nós estamos diante de uma guerra. Infelizmente é isso. E numa guerra nós vamos perder e ganhar em algumas situações. Não temos a resposta para isso. Né? Não somos insensíveis, estamos preocupados. Se não tivéssemos, é muito fácil decretar um lockdown, muito fácil fechar um monte de coisa, mas se vocês observarem, isso não aconteceu. Aliás,
me permita aqui, todos que são de restaurantes e bares, pegam um telefone e ligam em Belo Horizonte e verificam o que aconteceu lá e qual foi o período que lá ficou fechado, né? Verifique as situações em outros locais compatíveis com Uberlândia e vocês vão chegar à conclusão de que o nosso comitê, a postura do município de Uberlândia foi de alta preocupação com a economia, com o empresariado, a fim de garantir um mínimo de sustentabilidade para a grande maioria que foi possível permitir. Porque nesses locais estão fechados há muito tempo. Há muito tempo, né? Então, infelizmente. Agora, numa crise ou numa guerra não se salva tudo, infelizmente. A gente sabe disso. Temos feito o que é possível e vamos continuar fazendo. Só que prevalecendo a vida. Dessa nós não vamos abrir mão. Com a vida não se transige. Com a vida não se brinca. E uma vida para nós ela é importante. Né? E nem queiram, por favor, fazer comparativos de uma vida com a economia. Porque isso não é justo. Porque você abre a mão da todas as suas economias para salvar a vida da pessoa que você ama. Então, sem essa comparação, acho que isso também já deu para a nossa crise pandêmica no Brasil, né? Doutor Igmar, o Guilherme questiona se materiais de construção, elétricos e hidráulicos pode abrir antes das 10 e finais de semana, porque antes era essencial, né? Ok, Guilherme, boa pergunta, eu já respondo sobre isso. Eu vou falar depois dos espetos aqui, já respondo os espetos também, vou deixar aqui para não esquecer. Material de construção, Guilherme. O que é essencial é construção civil. Essa é uma coisa, nós temos que separar isso. Enquanto foi possível, nós mantivemos agregado à construção civil o comércio de material de construção. Ocorre que neste momento, só 15 dias, não estamos falando mais do que isso não, Guilherme. Nesses 15 dias, houve essa necessidade de descolar e tirar da essencialidade. Mesmo porque nós sabemos que quem está na construção civil consegue comprar por delivery, consegue comprar para entrega, consegue se programar. Então não há prejuízo para a construção civil na sua cadeia de produção e muito menos nós sabemos que é possível aguentar e se organizar nesses 15 dias, que já se passou uma semana praticamente, vamos chegar no feriado aí, a hora que voltar, na quarta-feira isso está resolvido. Então é só uma questão de ajuste aí. O pessoal do Espetos Bar, como que chama? Lucas. Um abraço para você, Lucas. A pergunta dele é o seguinte: doutor, nos propomos várias medidas, ele coloca medidas acima de um protocolo para poder abrir. Por que não nos escalonar? Lucas, nós recebemos vocês, foram atendidos aqui no PROCON, no gabinete e depois no próprio comitê, e o que nós pedimos foi essa paciência, né? Então, por favor, nos dê essa paciência até o dia 18. Né? Não dá para poder fazer um tratamento tão diferenciado nesse sentido. Agora nós precisamos de não ter movimentação e aglomeração. E eu peço muito encarecidamente que vocês compreendam isso e nos ajudem. Eu tenho certeza, aliás, eu preciso destacar aqui, Lucas, que vocês têm sido protagonistas nesse momento, que vocês têm feito uma grande campanha nas redes de WhatsApp de vocês, incentivando aos estabelecimentos a não abrirem. Então, publicamente, que muito obrigado a vocês que abraçaram essa causa com todo o sacrifício, pagando um valor altíssimo por isso, de provocar a toda essa rede de empresários a não abrir. Então, muito obrigado e vamos vencer isso, vamos sair dessa aí, vamos perder uma data importantíssima aí, mas vocês vão recuperar isso, eu tenho certeza que a economia volta e vocês recuperam, tá bom? Felipe, um grande abraço. Quando eu estava falando aqui, Felipe, lembrei de você aqui. Grande abraço para você e para sua família, nesse momento de muita dor de vocês aí, né? Apesar de não ter sido Covid, mas sempre é uma dor na perda, tá? Um grande abraço. Algumas colocações a respeito das igrejas lotadas. Se isso pode. Igrejas lotadas. O decreto estadual não é o município, ou seja, o município não editou norma com relação aos templos. O decreto estadual determina que é proibido qualquer tipo de reunião
de qualquer natureza. Então isso serve para as festas em casa, isso serve para as festas comerciais, e isso serve também para as igrejas. Não pode ocorrer com mais de 30 pessoas. Qualquer tipo de reunião e de qualquer natureza. Então, o que cabe às igrejas, se elas forem observar o decreto estadual, o governo estadual, competência dele, é de obedecer isso, de 30 pessoas no máximo por culto, né? Agora, o que cabe a nós observar aqui é a higienização, álcool em gel, distanciamento, essas coisas, tá certo? Edmar, o Kevin fala que teve uma fiscalização pesada um dia, depois disso todos os comércios que vocês fecharam estavam abertos novamente. Logo, a fiscalização não teve uma constância. O que irão fazer? E aí o Nando já faz que é um adendo, né? Mediante flagrante, empresa aberta fora do horário, quais seriam as medidas tomadas? Tá. Primeiro que não foi uma fiscalização só, foi intensa. Eu acho que quem acompanhar aí, ou entrar nos stories, ou entrar na rede do Procon, vai chegar a outra conclusão, né? Ela continuou ontem, hoje, é lógico, um pouco menos de intensidade, com foco mais no centro da cidade, e volta com toda a intensidade a partir de quarta-feira, né? Não vamos ser... eu tenho que defender isso porque não foi isso que aconteceu. Com relação a quais são as sanções, né? Então o comércio ele é multado e pode ser interditado e lacrado, como aconteceu, né? Então essas são as principais sanções. Sempre lembrando que o governo não deseja isso, o município não quer isso. A última coisa que a gente desejaria é ter que multar no momento de crise e ter que interditar um comércio. Esse não é o nosso objetivo. Tanto é verdade que nos últimos 90 dias, desde que iniciou a pandemia, nós sempre orientamos. Toda a atividade de fiscalização foi orientativa. Vocês podem procurar em Uberlândia uma multa, que vocês não vão encontrar. Só que isso mudou, né? O cenário mudou, a gravidade aumentou, e a gente acredita também que a partir de agora todos já sabem das suas responsabilidades, todos estão cientes da gravidade, e aí, como eu não sei quem diz aqui, tem situações que aí você precisa realmente começar a ter uma sanção, porque senão as pessoas não atendem, né? A gente lamenta isso. A gente espera que nesse final de semana a gente tenha aí um zero ou um quase nada de autuações, né, diante do que foi o final de semana que passou. A gente espera isso, que esse sim é o grande sinal, né? Temos zero de autuação, zero de interdição e a curva, o percentual de isolamento ir lá para cima, né? Nós eliminamos essa questão. O Kevin fala, doutor Edmar, que os bares e restaurantes estão pagando pelos erros dos outros, infelizmente. Sim, é verdade. Mas em sociedade democrática, Kevin, é isso. Em sociedade democrática, a democracia, ela é o melhor dos regimes, só que ela não é perfeita. Só uma reflexão para vocês entenderem. O que eu quero dizer com isso? Na democracia, às vezes, um pouco acaba pagando pelos erros de outros. Isso nós vimos em várias situações na história da humanidade e hoje não é diferente, né? Isso começa dentro da nossa casa, né? Vamos lembrar lá, o irmão faz uma coisa errada, o pai põe os dois de castigo, mas quem errou foi o outro, põe os dois de castigo. Então isso acontece desde pequeno, acho que infelizmente é isso. Mas volta a pedir, acho que não podemos ficar presos a isso, Kelvin. Nós temos que olhar para frente e encontrar soluções, né? Acho que isso tem que servir. E vai me lembrar que outros setores, né, doutor Edmar, também estão fechados desde o início, tiveram momentos fechados. Sim, olha só, academias, eu falei no começo, né? Academias, salões de festa, turismo. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Maria. Deixa eu tentar entender a pergunta dela aqui. Deixa eu ler aqui. Me responda: estou 3 meses fechado, até mesmo por medo dessa pandemia. Mas que decreto... Ela tem uma chácara para alugar para eventos. Ela quer saber se ela pode alugar e se tem um número específico. A responsabilidade da alocação dos atos que vão acontecer aí, Maria, é sua. Então, na hora que interdita, é o seu alvará, o seu nome é que vai estar em jogo. Então, aí vai um outro pedido aqui. Eu comecei falando, talvez você tenha entrado depois. Nós precisamos acabar com os eventos em Uberlândia, com as festas clandestinas em Uberlândia. E acho que isso passa um pouco por vocês.
Então, com certeza, você tem um grupo de chácaras aí, de pessoas que são proprietários de chácaras, digam não nesse momento. Resistam. Né? Busquem outros recursos, ajuda com amigos, com familiares, mas nos ajudem. Não permitam eventos. Você está colocando o seu nome em risco. E do mesmo jeito que nós falamos semana passada, que o foco estaria voltado para festas, várias festas foram fechadas, chácaras foram interditadas. E não vai ser diferente agora. A fiscalização das posturas vai estar, a Polícia Militar vai estar, então não vale a pena esse risco. Nos ajude, por favor. Não pela interdição, não pela multa, eu acho que não é isso. Muito mais pelo risco que causa a aglomeração em um tipo de evento. Então, por favor, nos ajude nesse sentido. Então, festa, eu acho que vocês precisam falar, dar um não aí para nos ajudar. A Adriana pergunta quais os canais de denúncia para o final de semana e feriado. Ok, tá postado não? Tá marcado não? Não. Então, vamos colocar só o zap. Põe só o zap. Anotem aí, quem quiser anotar. 99774, é isso? Por favor. 0616, entendeu? Deu um branco aqui. 99774 0616. Esse é o nosso zap para o final de semana. Durante o expediente, usem o 51, mas a gente tem pedido a preferência pelo e-mail, que é o procon@uberlandia.mg.gov.br, ou o site faleprocon.uberlandia.mg.gov.br, o próprio 51, sempre lembrando que o telefone ele acaba sendo mais congestionado, mas no final de semana, o canal que nós temos tratado todas as denúncias, e não ficou nenhuma sem ser tratada, sem ser observada nesse final de semana, é o WhatsApp 99774 0616, ok? O Rinaldi, doutor Guimar, pergunta como resolver outros problemas junto ao PROCON que não sejam relacionados à pandemia. Como é que é? Resolver outros problemas, usar os canais, né? Usem os canais. Aí eu te peço que use mais o e-mail, né? O e-mail que é o procon@uberlandia.mg.gov.br é o melhor canal. Né? O próprio Zap também, mas o e-mail, se você puder nos ajudar a utilizar dele, a equipe está trabalhando normalmente aí, tá certo? Doutor Guimar, os bancos vão abrir? O Rômulo questiona. Não, Rômulo, os bancos não irão abrir porque é feriado, tá certo? A Adriana pediu para falar dos salões novamente, Adriana. Acho que você ouviu, né, Adriana? Se não, eu repito, mas dá um ok aí se você ouviu a resposta. Agora que eu vi sua pergunta aqui. Adriana que falou no Facebook, né? Doutor Guimar, a Tatiana questiona... A Maria respondeu aí, Adriana, para você. Questiona se esse horário das 10 às 18, a princípio, serão apenas 15 dias. Sim, dia 18, nós temos o fim desse decreto, né? E aí, logicamente, será avaliado quais são os próximos passos a serem tomados, tá certo? Existem questionamentos sobre consultórios médicos e odontológicos, se vão poder abrir, e oficinas mecânicas também. Tá. As atividades que são essenciais. Né? Agora, ela abre. A pergunta é: no feriado você abre? Se você funciona no feriado, você vai funcionar no feriado. Se não funciona, não vai funcionar. Volto a repetir: é um feriado como outro qualquer. Não estamos aqui fazendo um puxadinho. Não. No dia 15 de agosto não será feriado. É no sábado. Então, as atividades que funcionariam no sábado, lá no dia 15 de agosto, vão funcionar normalmente. O comércio vai funcionar. Não funcionaria se não estivesse puxando o feriado. Como está puxando, lá no dia 15 não haverá expediente normal para quem trabalha no sábado. E agora, nesta sexta-feira, não haverá expediente. Tá certo? O Cristiano questiona, minha mãe tem uma clínica de bronzeamento. Se pode funcionar. Eu vou só responder a Cíntia aqui. Cíntia, eu tenho respondido essa pergunta com muita tranquilidade. A Cíntia fala o seguinte: são quase 700 mil habitantes e vocês estão alarmando a morte de 41 pessoas. É isso? É isso. São 41 pessoas. É isso. É pouco? Será? Se fosse o meu parente, bastava uma para fechar a cidade. Acho que cada um vai pensar assim, né? E 41 mortes agora, Cíntia, agora. Porque tem morrido. Provavelmente agora já seja 42 ou um pouco mais. Tem que ver. Né? Cada dia tem aumentado. Hoje você vai falar 41, semana que vem você vai falar 50. Aí daqui mais 10 dias você vai falar 60. Você vai continuar falando que é pouco? Não, gente, não pode ser essa reflexão. Eu sinceramente não posso.
Nós estamos chegando ao final aqui. Tem mais alguma pergunta aí que eu não respondi? Bom, Bares dentro do supermercado depois dos 18, vendendo bebida alcoólica, não pode também, né, doutora Guilherme? bares não, inclusive nós fechamos isso, né? A Adriana está falando, Ana. mais clarece, as denúncias não adianta fazer nos finais de semana, porque aí os expertos abrem no FDS e na segunda, que PROCON verifica as denúncias, eles fecham. Quem está falando isso? Adriana Raquel. Adriana, não é isso, você não entendeu. Nós estamos online. Esse final de semana, todas as denúncias feitas foram apuradas. 987 denúncias feitas, foram abertas todas. Nós fomos na grande maioria. Muitas, logicamente, não tinham fundamentação, mas não vou entrar nesse detalhe. 330, aproximadamente, fechamentos de estabelecimento. Não é possível. Vamos trabalhar com a realidade, com os dados que a gente tem. Né? Eu acompanhei isso, então, por favor, acreditem nisso. Né? Acreditem nisso. Então, sexta-feira, então, vocês querem saber como funciona, não sei se não vai dar tempo, mas a partir de sexta-feira, assim que encerra o expediente aqui, já entra um plantão trabalhando. Nossos funcionários estão fazendo revezamento. E aqui, muito obrigado aos funcionários, aos servidores que estão fazendo revezamento para poder dar conta de atender a população. Então, não é isso. Com relação aos supermercados, rapidamente aqui, eles seguem a determinação de serem essenciais, e aí se eles costumam abrir em feriado, vão poder abrir, senão não vão abrir. Aí cada um defina isso. Tá? Pessoal, eu quero encerrar aqui hoje, realmente tem outras coisas aqui, dizendo o seguinte, pedindo, vamos fazer a grande campanha. Pais, mães, avós, não vamos permitir que isso continue acontecendo. Vamos pedir para os nossos jovens ficar em casa. E jovens, quem está aí, de 30 anos para baixo, façam a grande campanha. Um feriado, um final de semana em casa. Nos ajudem nisso. Vamos dar o exemplo e provar que nós somos capazes disso. Hashtag fique em casa, faça o que quiser, façam vídeos, mas provoquem os seus colegas a ficar em casa, tá bom? Bom abraço, um grande abraço para vocês. Que Deus nos proteja nessa caminhada. E que o governo mais deseja nesse momento, em nome do ODEL e de todos que estão trabalhando, é que a gente possa continuar salvando vidas. E se depender de nós, nós vamos continuar. Então, muito obrigado. Desculpa não poder responder todas as perguntas aqui, mas terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta aí já com resultados mais positivos de tudo que aconteceu, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.